Seja muito bem-vindo ao canal Momentos de Paz e Fé. Santo Atanásio, o gigante que defendeu a divindade de Cristo. No ano de 295 d.C., no coração de Alexandria, a joia intelectual do Império Romano, nascia um menino que se tornaria o colosso da ortodoxia cristã, Atanásio. Numa cidade onde filosofias gregas, mistérios egípcios e seitas gnósticas disputavam almas, ele cresceu testemunhando o último grande banho de sangue contra os cristãos, a perseguição de Diocleciano. Enquanto mártires eram executados no anfiteatro, o jovem Atanásio bebia das fontes da fé autêntica. Sua inteligência excepcional chamou a atenção do patriarca Alexandre de Alexandria, que o acolheu como secretário particular. Em 318 d.C., com apenas 23 anos, Atanásio escreveu sua obra-prima, Sobre a Encarnação do Verbo. Nestas páginas, que ecoariam através dos séculos, ele lançou as bases da defesa da divindade de Cristo com uma clareza que abalaria o mundo. Mas a tempestade se aproximava. Um padre líbio carismático chamado Ário começou a pregar uma doutrina sedutora. Houve um tempo em que o Filho não existia. Cristo seria uma criatura sublime, mas não Deus eterno. Como um fogo em palha seca, o arianismo se espalhou pelas ruas, mercados e até pelos palácios. O próprio imperador Constantino, recém-convertido e ansioso por unidade, convocou em 325 o primeiro concílio ecumênico em Niceia. Atanásio, então diácono, acompanhou seu bispo a Niceia. Enquanto teólogos idosos debatiam, sua voz juvenil trovejou na assembleia. Ele apresentou o termo que se tornaria o escudo da fé, homoousios, que significa consubstancial ao Pai. Cristo é da mesma substância do Pai, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. O credo de Niceia foi proclamado, mas a batalha apenas começava. Eleito bispo de Alexandria em 328, Atanásio enfrentou 5 exílios, sob 4 imperadores diferentes. Os arianos, agora apoiados pelo poder imperial, o chamavam de o Homem Negro, referência à sua compleição egípcia e à sua teologia obscura. Durante seu primeiro exílio em Tréveres, na Gália, monges celtas o acolheram e ele lhes ensinou a vida monástica que conhecera com Santo Antão no deserto egípcio. Seu segundo exílio foi o mais dramático. Fugindo de soldados que cercavam sua catedral, ele embarcou num barco no Nilo e desapareceu por 6 anos no deserto, protegido por monges que o chamavam de o pai da ortodoxia. Foi nesse período que escreveu cartas clandestinas que mantiveram acesa a fé no Egito. O Verbo se fez carne para que nós nos tornássemos Deus, ensinava, resumindo o mistério da divinização. O império parecia ter vencido. Em 1357, um sínodo em Milão condenou Atanásio, e a maioria dos bispos do mundo aderira ao arianismo. Até o Papa Libério, sob tortura, assinou uma fórmula ambígua. Atanásio, sozinho em Alexandria, parecia um carvalho solitário num furacão, mas ele bradava: Atanásio contra mundum, Atanásio contra o mundo. Seu último exílio sobre o imperador ariano Valente parecia ser o fim. Ao ser informado que todos os bispos do Oriente haviam capitulado, respondeu: então Atanásio contra o mundo. Mas a providência agia. O povo cristão comum, que guardava a fé nos lares e catacumbas, nunca aceitou o arianismo. Aos poucos, a maré virou. Seu legado é monumental. Defendeu a divindade de Cristo quando o mundo cristão parecia tê-la perdido. Promoveu o monasticismo egípcio no Ocidente. Fixou o cânone do Novo Testamento em 27 livros. E escreveu a vida de Santo Antão, que inspirou milhares à vida monástica. Quando morreu em 1373, após 45 anos de episcopado, a batalha estava vencida. O Concílio de Constantinopla, em 381, afirmaria triunfantemente o Credo de Niceia.
Atanásio foi proclamado doutor da Igreja e pai da ortodoxia. Sua famosa frase resume sua vida: o Verbo de Deus, incorpóreo, incorruptível e imaterial, veio habitar entre nós. Não se envergonhou da condição humana, pois ele mesmo a criara. Que o exemplo de Santo Atanásio nos ensine que a verdade vale qualquer exílio, que a fé autêntica pode enfrentar o mundo inteiro e que uma única voz corajosa pode ecoar através dos séculos para guiar milhões.